Você sente que trabalha, atende e não vê o dinheiro sobrar na sua conta bancária? É exatamente aí que a gente precisa ter atenção com o fluxo do dinheiro através do fluxo de caixa. Esse vídeo de hoje vai falar sobre como a gente pode entender a rota do dinheiro que está sendo traçado da nossa empresa, sem complicação, direto ao ponto, para que você veja para onde está indo o seu dinheiro e se você quiser realocá-lo para um outro caminho, você vai ter esse direcionamento e essa clareza. O fluxo de caixa nada mais é do que o controle de entradas e saídas desse dinheiro, mas é importante saber que fluxo de caixa não é a mesma coisa que lucro. E para te explicar melhor esse formato, a gente vai compartilhar a nossa tela para fazer essas simulações direto de uma planilha de fluxo de caixa. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa planilha de fluxo de caixa, que não tem somente informações relacionadas ao fluxo de caixa, mas aqui vocês vão perceber também que podemos obter alguns dados acerca de lucro apurado no período em questão, então relativo a cada um dos meses, porque a planilha ela vai estar aqui separada de forma mensal. Antes de começar a falar um pouco sobre as informações que nós já deixamos aqui relacionadas para servir de exemplo, é bem importante atentar que o lucro não tem relação direta com a disponibilidade em caixa, a não ser que você venda e pague, receba e efetue pagamento de todas as operações do seu mês dentro do mesmo mês. Então, se você vendeu produtos, vendeu serviços e recebeu por isso dentro do mesmo mês que pagou todas as suas despesas relativas àquele mês, muito provavelmente o seu lucro, exceto se não tiver alguma outra despesa não desembolsável, vai ser igual ao seu saldo em caixa. Então, aqui a ideia é que a gente possa não ter somente as informações acerca de geração de caixa do período, como também uma apuração do resultado operacional. Aqui a gente deixou um campo específico para que você possa colocar o saldo inicial das suas disponibilidades quando estiver preenchendo essa planilha, e ele vai ser transportado, então, para a apuração daquele mês. E é importante também dizer que a partir do segundo mês, você não precisa relacionar qual que é a sua disponibilidade de caixa, porque vai ser o final do mês anterior. Então, a primeira informação que você deve preencher somente é essa inicial aqui, relativo ao período de disponibilidade inicial. Nessa parte de receitas operacionais, a gente vai relacionar o nosso faturamento, tá? Do mês em questão. Outro detalhe importante é que essa planilha, ela não tem a intenção de ser naturalmente um diário da sua operação. Você pode inserir aqui as informações agrupadas de uma determinada semana e trazer num grande valor aqui, mas a estrutura dela não tem a intenção de você colocar todos os dias aqui a sua movimentação. Isso vai servir, né, essa estrutura quase que diária, vai servir se a sua operação concentra poucas quantidades de informação. Então, poucas vendas no mês, a nível de quantidade, e poucos pagamentos também. Aí vai fazer sentido, porque se você tem um volume grande de operações no mês, ela acaba não sendo tão eficiente. Então, se você é uma prestadora de serviço e tem 2 clientes fixos no mês, e tem cerca de 10, 8 pagamentos fixos no mês, essa planilha vai te atender super bem, porque o manuseio ali da inserção das informações vai ser pouco. Então, otimiza também a sua análise. Bom, voltando aqui para essa parte das receitas operacionais, você vai ver que ela está dividida em receitas com serviços, com vendas e outras receitas, mas naturalmente você pode trocar essa nomenclatura e inserir aqui o seu faturamento realizado, se ele já está acontecendo, e previsto também. A ideia de ter o faturamento previsto já com base na sua posição histórica é que vai te dar esse cenário de previsibilidade do que vai acontecer nos próximos meses. E o fluxo de caixa é isso, é trazer a previsibilidade do dinheiro em questão para que você possa ou não tomar alguma decisão. Passado aqui a inserção das informações de receitas operacionais,
a gente vai para a parte dos gastos diretos da operação. Aqui deixei como exemplo os salários e impostos sobre as vendas, porque estimei aqui que essa empresa seria unicamente prestadora de serviços. Então, vai aparecer aqui basicamente a força da mão de obra dessa empresa, mas que naturalmente você pode trocar para aquilo que está relacionado de fato à sua operação direta, né? O gasto direto da sua operação. E depois a gente tem a parte da despesa operacional, que ela é fixa. Ela vai acontecer independentemente de você faturar ou não. Então, aqui, basicamente, né, despesas estruturais e recorrentes, que também deixei um padrão aqui. Despesa fixa naturalmente tem o mesmo valor todos os meses, mas como são valores fictícios, pode ser que de fato flutue entre um mês ou outro quando a gente estiver falando, né, de números reais. Passado aqui a inserção das despesas fixas operacionais, a gente vai encontrar naturalmente o resultado operacional dessa situação. Que aqui, naturalmente, a gente já começa a ver momentos em que a empresa esteve com prejuízo, porque o faturamento já começou a baixar frente, em comparação aos últimos dois que estavam aqui. Meses em que o faturamento aumentou, então naturalmente a gente manteve aqui um lucro previsto. Aqui também outros meses com faturamento mais baixo e naturalmente um prejuízo na operação. Por que prejuízo já de cara? Porque aqui o custo que a gente está prevendo, tanto da parte de despesa quanto do gasto direto relacionado à operação, se mantiveram os mesmos. Então, se naturalmente a gente tem um faturamento menor, acaba que o resultado operacional também acaba sendo diferente. Depois do resultado operacional, a gente montou aqui dois blocos de investimentos e financiamentos, que também resultam em saídas de caixa, ou seja, se você comprou um ativo imobilizado, equipamento, efetuou uma distribuição de lucros, pagou parcelas de um empréstimo tomado. Isso reflete uma movimentação do seu fluxo de caixa, mas não interfere na apuração do seu resultado econômico. Por isso que na nossa planilha você vai observar que aqui esse grande grupo acima está pintado de uma cor e esse grande grupo aqui abaixo está pintado de uma outra cor. Todas as informações que vão estar relacionadas aqui, elas refletem uma mudança no seu fluxo de caixa, tanto a nível de recebimento quanto de pagamentos, mas algumas informações relativas às saídas de caixa não interferem diretamente na sua apuração de lucro, porque a gente já sabe que lucro, apuração de lucro é diferente da geração de caixa no período, então aqui fica bem separado o que vai refletir na apuração do seu resultado econômico e o que interfere apenas na saída, né, na previsão do seu fluxo de caixa a nível de saídas e também de recebimentos. Então, aqui também deixei como simulação a compra de ativos imobilizados, que nem sempre podem acontecer, né, todos os meses. À medida em que a gente vai inserindo ou não informações aqui, a planilha automaticamente já muda os seus grandes valores. Aqui deixei propositalmente também a simulação de retirada e distribuição de lucro, que é super essencial que seja programada, que seja prevista, para que naturalmente não comprometa o fluxo de caixa da empresa, porque às vezes o sócio quer tirar algum tipo de salário, né, maior, a composição ali da sua retirada mensal, mas não sabe o quanto que essa retirada vai interferir no fluxo de caixa dos próximos meses. Então, se a gente consegue simular aqui algumas saídas a nível de distribuição de lucros, o nosso resultado de valor, né, a transportar para o próximo mês e também da geração de caixa no período em relação ao faturamento, automaticamente já começa a sofrer alguns impactos. Então, se você tem o desejo, né, o costume de fato de fazer retirada mensal, é muito importante
que isso esteja previsto no seu fluxo de caixa para que não comprometa a operação, porque naturalmente, se a gente não prevê isso, isso pode acabar prejudicando o saldo inicial do mês seguinte da nossa operação. Por isso que a planilha ela tem essa intenção de analisar a situação que já aconteceu, se você já tem todos esses valores, mas fundamentalmente conseguir fazer essa previsão da sua disponibilidade de caixa em períodos futuros para que assim você possa se organizar. E também agir, né, que é o mais importante. Se você sabe que o seu faturamento previsto está abaixo do que você necessita, naturalmente te dá insumos para que você possa modificar essa situação a tempo. E por fim, não menos importante, a gente deixou aqui algumas dicas essenciais para a aplicação do fluxo de caixa. A primeira é, de fato, né, cuidar com o giro que você tem no seu fluxo, porque se você vende com prazos para o seu cliente de uma forma muito mais prolongada, mas o seu fornecedor você tem que pagar quase que à vista, a conta não vai fechar. Então, esse prazo que você precisa para pagar o seu fornecedor precisa bater com o prazo que você dá para o seu cliente efetuar o pagamento para você. Porque senão, naturalmente, a gente vai ter uma quebra aí de fluxo de caixa. Negociar prazos com fornecedores, assim você não precisa pagar ele antes de receber do seu cliente. Revisar os seus preços, porque eles precisam sim cobrir todos os custos da sua operação e ainda, naturalmente, sobrar algo para que você possa se remunerar cada vez melhor e também reinvestir na sua empresa. Cuidar do estoque, dinheiro parado sempre é uma má solução. Gerenciar isso, vender o que você tem de fato em casa antes de sair comprando, é um tiro no pé, porque de fato a gente precisa gerenciar, ter essa boa gestão das compras para não ter essa ausência de liquidez das nossas contas bancárias. Separar a pessoa física da pessoa jurídica, né? O seu salário é uma saída como qualquer outra, então precisa estar previsto dentro do seu fluxo de caixa para que você não misture patrimonialmente as suas informações. E, por último, defina um dia fixo na semana para cuidar do seu fluxo de caixa, porque ele funciona muito bem, mas precisa ser alimentado, né? A gente precisa de dia para olhar para esses números e analisar eles para que a gente tome decisões com base em dados reais, né? Dados verdadeiros, para que assim a nossa operação tenha o melhor resultado possível. Essa nossa planilha vai estar disponível aqui para baixar na descrição desse vídeo e também diretamente no nosso site, para que você consiga acessá-la e modificá-la de acordo com os eventos que realmente fazem parte do seu dia a dia. Ela vai estar livre para fazer essas modificações e a gente espera realmente que ela ajude a manter a sua previsibilidade de fluxo de caixa e consiga fazer com que você enxergue de fato a sua operação e tome as melhores decisões possíveis para a sua empresa.